vamos falar das diferenças de acompanhamento e gerenciamento de obra. Você provavelmente não deve saber a diferença entre esses dois serviços e eu vim aqui te explicar para que você consiga entender a diferença entre os dois e o que eles fazem em relação ao seu projeto e à sua obra. Então vamos lá? Quis trazer esse vídeo de uma forma um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais curto, mas principalmente para vocês conseguirem entender a diferença principal entre eles e vocês entenderem por que os dois são importantes, mas principalmente a diferença entre os dois. Quando a gente está no processo de projeto, a gente tem todo o sistema lá do processo do projeto com o arquiteto e a gente faz todo um planejamento. Então a gente faz o planejamento para que cada etapa saia corretamente, a gente faz as plantas de demolição, de construção, de revestimentos, de marcenaria. Então tem todo esse planejamento que vai para a sua obra. E o que seria o acompanhamento da obra? O acompanhamento é quando você tem uma pessoa, um profissional responsável, que normalmente é o arquiteto que fez esse projeto, responsável para conseguir conferir se na obra estão fazendo exatamente o que foi especificado no projeto. Então como é que funciona esse acompanhamento? Tem dos mais diversos tipos. Cada profissional vai ter o seu tipo de acompanhamento de obra, mas no geral ele é feito com visitas técnicas à obra. Nessas visitas, o profissional vai lá fazer essa conferência de medidas, vão ver, por exemplo, se a abertura da janela está sendo feita da maneira correta, se as medidas estão corretas, se os pontos de tomada estão nas alturas corretas. Então essa conferência em relação ao que foi feito no projeto, que foi especificado, com o que está sendo executado. Esse profissional vai ser a pessoa que vai conseguir te passar se tem alguma coisa que tem que ser alterada naquele momento da obra. A importância do acompanhamento é principalmente em relação a você não ter um problema mais lá pra frente, quando você está, por exemplo, colocando um revestimento e descobrir que tem uma tomada que está na altura totalmente errada. E isso com certeza traria um transtorno absurdo, tanto em relação à sua obra, que ia atrasar, quanto em relação ao seu bolso. O financeiro com certeza ia ser muito afetado porque, enfim, os profissionais iam ter que fazer algumas modificações que, se esse problema tivesse sido detectado antes, você não teria tido essa dor de cabeça. Então o acompanhamento ele é principalmente focado nisso, na conferência entre o que foi especificado no projeto e o que está sendo feito em obra. E se você está vendo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de me falar o que mais vocês querem saber sobre construção, sobre projeto e sobre obra. O que é o gerenciamento de obra? O gerente de obras é a pessoa que vai ficar responsável, tecnicamente falando, por tudo o que está acontecendo na sua obra. Então ele é uma pessoa que tem que estar diariamente na sua obra, é uma pessoa que tem que estar lá presente, sabendo quem está entrando, quem está saindo, o tipo de material que estão colocando lá dentro, se você, por exemplo, contratou uma obra com um material, ou até mesmo verificar se os funcionários estão indo, verificar como é que está o acabamento de cada um deles. É importante dizer que o gerente ele é responsável pelas pessoas que estão entrando e saindo da sua obra, ele é responsável por tudo que está acontecendo lá dentro, então ele tem que estar presente na sua obra, ele tem que saber o que está acontecendo e ele é a pessoa que vai organizar todo esse processo, tanto de cronograma da sua obra, quanto dos profissionais que vão entrar em cada etapa, conseguir conferir esse acabamento e estar nesse dia a dia da obra. Agora vamos falar das diferenças, porque apesar da gente explicar o que cada um faz, às vezes fica um pouquinho essa dúvida, mas qual é a diferença entre o que está gerenciando e o que está acompanhando? O que eu posso dizer para vocês é, ambos os profissionais são extremamente importantes e eles fazem papéis diferentes dentro da sua obra. Para a sua obra não ter aquelas dores de cabeça que a gente vê de vai e volta, e também para ser uma obra limpa, para ser uma obra tranquila, no sentido de ter comunicação entre todas as partes. O que acontece normalmente numa obra? A gente vê obras que não tem nem gerenciamento, nem acompanhamento. Normalmente são obras que acabam tendo muitos problemas, acabam se estendendo por um tempo muito maior do que o esperado. Às vezes porque o cliente não pôde arcar financeiramente, ou às vezes porque não quis, por não saber qual é o benefício que esses dois profissionais trazem para a sua obra. Ou até mesmo por terem contratado também vários profissionais separadamente, então não contratou uma empreiteira, por exemplo, que normalmente já vem com esse gerenciamento de obra, e resolve fazer o gerenciamento por conta própria, mesmo não sabendo muito sobre construção, não entendendo sobre os processos,
como esses profissionais vão entender. O gerenciamento de obra vai te trazer uma segurança muito grande entre os momentos de execução. Você vai saber que tem uma pessoa habilitada tecnicamente para conseguir ver todos os pedacinhos da sua construção. Então, desde a demolição, ver se está demolindo alguma coisa que não deveria ter sido demolida, em relação às estruturas, né, do apartamento, da casa que está sendo construída ou reformada. Então vai ser uma pessoa que vai ter esse conhecimento técnico geral em relação à construção e que vai estar lá responsável e visualizando o que cada profissional que entrou e saiu da sua obra está fazendo. E junto a isso, com o arquiteto acompanhando a sua obra, você vai ter uma segurança ainda maior. E esse olhar profissional ele é muito importante porque é nesse olhar que a gente consegue pegar várias falhas, a gente consegue pegar várias coisas que deveriam estar sendo feitas de uma forma, estão sendo feitas de outra, e você não vai ter um problema lá na frente, porque existem muitos problemas invisíveis em obra que só aparecem depois de muito tempo, se a gente não pegar desde a base, desde o início, o que está sendo feito, pra gente ter esse olhar mais aguçado. Porque o que mais existe, gente, é a pessoa fazendo maquiagem em obra e fazendo coisas mal feitas. E quando você olha tudo bonitinho, no final acha que tá tudo certo, mas se o anterior não foi feito de forma correta, vocês provavelmente vão ter um problema bem grande lá na frente. E junto a isso, com o arquiteto, seu profissional acompanhando a sua obra, você vai ter a segurança de que seu projeto vai ser executado da forma correta, da forma com que ele foi planejado. Porque às vezes acontece, gente, da gente encontrar o mais diverso tipo de coisas na obra, nas paredes, quando você vai quebrar, às vezes encontra cano, às vezes encontra pilar, encontra viga, encontra algumas estruturas que a gente não pode tirar ou que a gente vai ter que remodelar alguma coisa para que ele saia da maneira correta. Então esse acompanhamento, ele faz muito essa questão da compatibilização da obra com o projeto. Porque se acontece esse tipo de coisa, a gente já consegue ver no local, já consegue ver se tem que fazer alguma pequena modificação para que isso seja ajustado depois. Também consegue ver essas questões, né, de erros, se tem alguma coisa que passou despercebida. Fazer essa conferência de forma semanal, principalmente em obras grandes, é no mínimo o ideal para a gente conseguir ter uma boa fluidez na obra, que a gente consiga ter essa segurança. Se forem obras maiores, às vezes 2 vezes por semana vai ser o mínimo necessário. Mas é importante sempre ver de acordo com o porte da sua obra, de acordo com o nível de interferência que você está tendo e também de acordo com o cronograma, porque tem períodos que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, a gente precisa estar mais presente, tem períodos que são um pouco mais detalhados, tem um período um pouquinho mais extenso que a gente consegue ver com um pouco mais de calma, então essa 1 vez por semana acaba sendo mais que o suficiente. E uma pergunta que eu sei que vai surgir na cabeça de vocês, que é: mas Thalita, você faz acompanhamento, você faz gerenciamento de obra, como é que funciona no seu escritório? Então, atualmente, 2024 para 2025, eu não faço gerenciamento de obras, só faço o acompanhamento. Por que eu só faço acompanhamento? Primeiro, que eu acho que quem é gerente de obra tem que ter uma equipe muito bem formada, tem que ter muitas pessoas envolvidas e tem que trabalhar exclusivamente com aquilo. Porque dessa forma a pessoa vai conseguir ter aquele foco, vai conseguir passar em todas as obras e conseguir ter o nível de gerenciamento que é necessário em cada tipo de projeto, em cada tipo de serviço que está sendo prestado. O meu foco é principalmente em projetos. Eu amo obra, amo ver o projeto ser executado, mas eu faço só a parte de acompanhamento. Então eu faço essa verificação para ver se o sonho de vocês, se o projeto de vocês está sendo executado da forma correta, e dessa forma eu consigo passar para os outros profissionais se tem alguma alteração que tem que ser feita, se tem algo que está incompatível com o projeto, e dessa forma a gente consegue ter a obra sendo executada da forma correta e esse acompanhamento para que vocês tenham tranquilidade de que o projeto está saindo da forma com que a gente planejou alguns meses atrás. Inclusive, tem alguns tipos de projeto que são impossíveis de serem feitos sem um acompanhamento de obra. Mas isso aí eu vou deixar para outro tipo de vídeo, porque não quero que se estenda muito. Mas se você quiser saber sobre isso, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês o que é a diferença entre gerenciamento e acompanhamento de obra. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, outro assunto que vocês queiram trazer, eu sei que tem vários assuntos que ficam aí na cabecinha de vocês, algumas dúvidas que vocês têm, que às vezes parece um mistério, né, em relação a pessoas não falarem na internet, ou coisas que vocês só veem, né, em projetos sendo executados, mas não sabem exatamente o que é. Então eu quero que vocês me falem, tragam aqui pra gente conseguir discutir mais sobre isso.
É isso, espero que esse vídeo tenha sido esclarecido pra vocês e até a próxima. Beijinhos!